Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 11 de abril de 2012. Acidentes em Mogi das Cruzes. Um ônibus desgovernado atingiu uma casa hoje pela manhã. 3 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas. O acidente que envolveu um ônibus e um carro aconteceu hoje por volta das 7 da manhã na Avenida Pedro Machado, em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Segundo os bombeiros, as causas do acidente ainda serão investigadas, mas a polícia trabalha com 2 hipóteses. O motorista do ônibus teria passado mal ao volante ou teria perdido o freio. O veículo desceu a rua em alta velocidade, atingiu o carro e só parou após bater em uma casa. O motorista do ônibus e a condutora do carro morreram no local. Balanço da CET mostra que 49 ciclistas morreram no trânsito da capital paulista no ano passado. O número é o mesmo de 2010 e interrompe uma sequência de queda na quantidade de mortes de ciclistas que a CET vinha registrando desde 2005. Em 2009, por exemplo, 61 ciclistas morreram no trânsito de São Paulo. Apesar de 2011 ter registrado quase 4 mortes por mês, nenhum motorista foi multado no período por não respeitar a distância mínima de 1,5 metro em relação às bicicletas. A CET informou que no mês que vem será feita uma fiscalização específica sobre o desrespeito de motoristas a ciclistas na cidade. Em São Paulo, uma feira reúne empresas que produzem plástico e muitas delas estão de olho na sustentabilidade. Esta feira reúne 200 expositores que são fabricantes de máquinas e insumos para a indústria de plástico. E entre essas empresas, existem aquelas que já trabalham com o plástico reciclado e estão apresentando aqui novos produtos. É o caso desse cabide aí, que parece de madeira, mas que é feito a partir do resíduo de plástico da fralda descartável. Olha só que interessante. Esse resíduo é combinado com fibra de cana-de-açúcar na proporção de meio a meio, o que resulta numa nova matéria-prima. Esse cabide ecológico deve chegar ao mercado dentro de 30 dias e com um preço equivalente ao cabide de plástico comum. Atualmente, cerca de 20% do plástico produzido no Brasil são reciclados. Esse percentual pode aumentar mais, mas o problema é que o plástico é um produto menos atrativo para os catadores, porque vale menos que o alumínio da latinha e tem um volume muito maior na hora do manuseio. Hoje choveu forte em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências decretou estado de atenção nas zonas norte e leste e marginal do Tietê por causa do temporal. A quinta-feira terá bastante sol, calor e o tempo abafado na capital paulista. Acompanhe a previsão para os próximos 4 dias na cidade de São Paulo. Amanhã o sol aparece, mas há aumento de nuvens ainda pela manhã. Devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29 graus. A sexta-feira será bem parecida. A temperatura sobe mais um pouco, máxima de 30 graus. O sábado será ainda mais quente. Há previsão de chuva isolada na parte da tarde, máxima de 32 graus. O domingo terá chuva a qualquer hora e o forte calor dá uma trégua, mas o tempo continuará abafado, mínima de 19 graus e máxima de 27. Hoje é o Dia Mundial contra o Parkinson, doença que atinge 4 milhões de pessoas no mundo. Em São Paulo, uma campanha quer sensibilizar a opinião pública de que é possível viver bem com as limitações impostas pela doença. Com a máquina fotográfica em mãos, Lígia demonstra uma força que pode passar despercebida. Casada, mãe de 2 filhas, ela vive desde os 23 anos com a doença de Parkinson. Hoje, aos 30, aprendeu a se adaptar em casa e na carreira. Algumas situações eu sei que talvez eu tenha uma certa dificuldade, então eu já evito alguma coisa assim que eles foram um pouco mais, por exemplo, um casamento, a hora do beijo não dá para perder, então se de repente eu estiver um pouco mais lenta, um pouco mais, e demorar um pouquinho o clique, aí não vai ficar legal. Então para evitar, eu faço mais eventos infantis, né, books. Se ainda não tem cura e nem tem como evitar, o negócio então é aprender a lidar com a doença. Por isso foi construída durante uma semana essa casa toda de vidro neste shopping de São Paulo, para provar para quem quiser ver que pode até não ser fácil, mas é sim possível viver e bem
com a doença de Parkinson. O importante é sensibilizar a opinião pública e particularmente os familiares. 400 mil pessoas no Brasil são portadoras da doença, que ocorre pela perda de neurônios. Os principais sintomas são tremor em repouso, rigidez muscular e lentidão dos movimentos. De causa indefinida e diagnóstico complicado, o Parkinson aparece mais em idosos, homens e pessoas com histórico familiar. A atriz Eva Vilma teve o pai com a doença e agora é a madrinha da campanha da Associação Brasil Parkinson. A importância da associação é conhecimento de causa, principalmente para os cuidadores. Um dos lemas da própria associação, que mesmo com o mal de Parkinson, você pode viver de bem com a vida. Eu via as pessoas lá doentes, eu chorava. Mas agora acostumei. E tá chorando por quê então agora? De emoção. A Casa de Vidro está montada no Shopping Eldorado. Ela vai funcionar durante essa semana em 2 horários, do meio-dia à 1 da tarde e também das 6 da tarde às 7 horas da noite. Após 6 dias, operários presos em mina, no Peru, são resgatados com vida. Os 9 trabalhadores foram resgatados por socorristas no começo da manhã de hoje. Eles ficaram soterrados a 250 metros de profundidade, após o deslizamento de terra e pedras em uma mina clandestina no sudeste do país. Eles deixaram o local usando óculos escuros e mantas para se protegerem da luz do sol e foram recebidos com festa pelos familiares. Durante o período em que estiveram soterrados, os homens receberam oxigênio e líquidos através de um tubo. A mina de cobre tinha sido abandonada na década de 90, mas a entrada não havia sido dinamitada como exige a lei. E desde então, os chamados mineiros informais trabalhavam no local sem condições de segurança adequadas. Cinema. Museu de Imagem e do Som, o MIS, fará nesta sexta-feira 13 uma maratona de filmes de terror. Serão exibidos clássicos do gênero das décadas de 40, 60 e 70, como O Corvo, adaptação do poema de Edgar Allan Poe, que conta a história de um homem que vive em um castelo de luto pela morte da mulher e vê a vida se transformar após a chegada do pássaro. Os ingressos para o evento, que começa à meia-noite, custam R$ 6 e dão direito a todas as sessões. As entradas já estão à venda no site ingressorapido.com.br. O show de Maria Rita, em homenagem à mãe Elis Regina, tem data e local alterados em São Paulo. A apresentação estava marcada para o próximo dia 22 e iria acontecer no auditório do Ibirapuera. Mas a produção do evento teve que desmarcar o show por causa da restrição de público no local, que é limitada a 15 mil pessoas. De acordo com a organização, ainda não há um novo local e data para a apresentação. E é o som de Maria Rita que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias, logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.